Rede PERT-CPM. É uma metodologia desenvolvida para com que eu tenha o mapeamento e conheça todas as minhas atividades dentro de um processo de transformação. Então, quando eu estou para desenvolver um determinado projeto, a exemplo, a gente tem a construção civil, que entregam, né, apartamentos em uma determinada data, ou mesmo dentro de um processo operacional industrial. Eu tenho ali um tempo de execução e eu preciso, né, ao longo deste processo e das fases, concluir dentro daquele determinado tempo, porque principalmente dentro da indústria, tempo é um dinheiro que ele não volta. Então eu tenho que ser muito eficiente em cada processo para com que eu não tenha um custo elevado no meu processo de produção. A rede PERT, né, ela tem a finalidade de construir exatamente início, meio e fim de todo esse processo de transformação e identificar o tempo de execução de cada tarefa. Então nós temos como exemplo a construção civil. A construção civil ela tem fases muito claras de desenvolvimento e execução. Eu preciso desenvolver uma terraplanagem, o solo precisa estar, né, totalmente ali equalitário para com que eu consiga construir a minha fundação, né, que é a base da minha construção. A partir dali eu levantar as paredes e começar a rebocá-las. Aí eu tenho, né, que fazer aquela parte de deixar toda, né, as paredes para pintar, e eu vou colocar a parte de alvenaria, vou estabelecer todas as ripas, vou cobrir, e enfim, né? Então eu tenho uma etapa aí que envolve hidráulica, elétrica e outras que possam advir ser necessárias para que esse projeto na construção civil seja executado, ou mesmo dentro da indústria. Eu preciso conhecer. A visão sistêmica ela se aplica aqui. Cada etapa. Eu tenho que entender o tempo de execução dentro de cada tarefa. Isso ajuda com que eu compreenda o tempo final daquela atividade ao longo do meu dia, né? E a partir daí eu consigo identificar se há uma eficiência, se eu preciso melhorar, aonde estão os erros que eu preciso corrigir, ou mesmo concentrar, direcionar os meus esforços para uma determinada atividade, porque aquele ponto, aquela etapa pode ser um gargalo para todo o meu processo. Então, dentro, né, de uma execução de projeto, por exemplo, da construção civil, normalmente quando você compra aí um apartamento na planta, eles lhe dão ali um prazo de entrega, né? 24 meses, 48 meses, 12 meses. E eu tenho que mapear as minhas etapas para entender o meu tempo de execução. Você soma todas elas, você tem ali, né, um número para a entrega. Contudo, a gente tem muitas variáveis que podem ocorrer dentro daqueles processos, desde a falta de matéria-prima, de recursos para com que aquele processo aconteça, a diversos outros intempéries. Por exemplo, na construção civil a gente tem a chuva, né? Nós temos a questão do tempo que pode atrapalhar muito aí. Então, quais seriam, né, aí no caso na rede, no CPM, quais seriam as etapas críticas que eu não posso ter atrasos, que eu preciso concentrar os meus esforços para que eu dê conta daquilo que está planejado, para que aquela atividade aconteça no tempo que já é médio estabelecido, entende? Então toda vez que eu vou fazer esse mapeamento, eu consigo ter uma maior clareza de quais são as etapas que eu não posso ter atraso. Eu posso direcionar mão de obra, eu posso direcionar supervisores para aquele processo a fim de que aquilo aconteça com uma fluidez maior. Isso garante qualidade da execução do meu serviço e da entrega do produto final, porque eu tenho uma demanda onde contratualmente eu estabeleci um prazo e eu preciso cumprir aquele prazo. E aí a gente tem várias situações, por exemplo, dentro, né, do material que vocês têm acesso, você tem ali bônus para quem cumpre, né, dentro do prazo estabelecido. Então você tem metas a serem cumpridas. Isso é uma forma de gerar ali, né, uma meta com um estímulo de cumprimento.
quando eu bonifico a partir do momento que eu cumpro o prazo, ou até mesmo antes do prazo. A ideia central da rede PERT CPM é que eu a mapeie. Para que esse mapeamento exista, eu preciso entender quais são as etapas dentro desse processo, o tempo de cada etapa dentro do processo, que vai me dar um tempo total de execução. Mas a gente tem que tomar, né, cuidado que a rede CPM ela vai exatamente mapear quais são as atividades que são críticas, que eu não posso ter atraso. A partir daí eu consigo tomar uma decisão gerencial de direcionar esforços para que eu consiga cumprir aquelas etapas. Isso dará exatamente qualidade para todo o processo.